mais uma vez ao nosso programa Saúde em Casa. Hoje com a doutora Flávia Paredes, pediatra, pediatria com amor, e doutor Werton Nóbrega, médico gastroenterologista da MED Medicina e Diagnóstico. Iniciando o nosso programa, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros e a você pela audiência. Doutora Flávia Paredes, pediatra, doutor Werton Nóbrega, da MED Medicina e Diagnóstico, doutora Elisane Almeida, clínica geral, doutora Simone Grilo, endocrinologista, Fisioclin Especialidades e Clenog, Odonto Mais Saúde, Inovares Saúde, responsável técnica Isis Emanuele. A você pela audiência também. Iniciando o nosso programa, eu gostaria de agradecer a Aquazero EcoCar Watch, parceira aqui do nosso programa. Na estética automotiva, realizamos lavagem ecológica, enceramento, higienização interna de bancos e tetos, carpetes, desinfecção de carro. No residencial, limpeza, higienização e desinfecção de sofá, colchão, tapetes, poltronas, cabeceiras de cama e muito mais. Aquazero EcoCar Watch. Um forte abraço a essa empresa parceira aqui do nosso programa. Vamos lá ao nosso encontro. Hoje o bate-papo com a doutora Flávia Paredes, pediatra. Mais uma vez, hoje com a doutora Flávia Paredes, pediatra, que atende no Shopping Cidade Luz, toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Doutora Flávia, seja bem-vinda mais uma vez, uma satisfação tê-la aqui em nosso programa Saúde em Casa. Obrigada, Rogério, obrigada a todos os telespectadores que estão aqui na TV Mídia acompanhando Saúde em Casa. Estou aqui mais uma vez, como todos os meses, para trazer informação para vocês, tirar as dúvidas de todas as mamães e papais que nos assistem. Doutora Flávia Paredes, hoje o nosso terceiro encontro aqui ao vivo. No nosso primeiro encontro, eu lembro muito bem, a gente falou sobre os cuidados que a gente deve ter na volta às aulas com os nossos bebezinhos, com as nossas crianças, tudo que deve ser feito, todos os cuidados. No nosso segundo encontro, a gente falou muito sobre alimentação saudável e hoje eu quero dar continuidade. Mas antes das perguntas pertinentes ao nosso encontro, eu tenho aqui duas dúvidas importantes. Sempre 2 dias antes de iniciar o nosso bate-papo, eu coloco uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E eu tenho aqui 2 dúvidas muito importantes, eu gostaria de fazê-la. Meu filho tem 10 anos, nunca apresentou nenhum sintoma de Covid, mas todos que moram em minha casa já teve. Existe algum exame que eu possa fazer para saber se ele já teve Covid? Essa é uma dúvida do internauta. Muito frequente, inclusive no consultório. Então, é sim provável que essa criança tenha tido contato com Covid e possivelmente até desenvolvido anticorpos. A criança, por alguns fatores protetores que são inerentes à idade, ela é mais propensa a desenvolver infecções assintomáticas. Então, é possível que todos tenham tido e ela não tenha desenvolvido nenhum sintoma e tenha desenvolvido anticorpos. Para isso, existe um exame que chama sorologia. Na sorologia, nós vemos não a presença do vírus, e sim a presença de células de defesa criadas no contato com o vírus. Elas são divididas em 2 tipos. Temos a IgM, que é uma infecção recente, são células de defesa que foram criadas para combater uma infecção, e temos também a IgG, que são nossas células de memória. Significa que nosso corpo já tem uma imunidade contra aquela doença. Então, esse exame, a sorologia específica para a Covid-19, pode nos dizer se houve contato e se a criança desenvolveu anticorpos. O que se precisa determinar vale a pena fazer esse exame só por fazer, só por saber? Então é isso que tem que ser realmente conversado com essa família para identificar. Existe sim, tem que ver se vale a pena fazer nesse caso ou não. Ótimo. Obrigado, doutora Flávia. A segunda pergunta que surgiu foi: minha filha tem 5 anos, voltou a estudar após todo o período de paralisação das aulas.
Eu queria saber, doutora Flávia Paredes, qual a alimentação ideal para aumentar a imunidade? Ou se eu já posso dar por conta própria suplemento vitamínico? Porque o adulto, ele vai na farmácia, compra um suplemento vitamínico, A, Z, zinco, C e D e toma. A criança, qual a orientação que a senhora daria para esse pai que quer aumentar essa imunidade do bebê? Então, as mamães e papais amam suplemento vitamínico e em alguns casos eles são indicados. Quando a gente vê que a criança, dentro da alimentação dela, não é capaz de suprir as necessidades diárias, que ela não ingere, por exemplo, vitaminas e minerais em quantidade suficiente, que a gente encontra basicamente nas frutas, ou que ela não ingere ferro na quantidade suficiente, ou vitamina C, aí sim a gente vai suplementar. No caso específico da imunidade, existem algumas vitaminas que são específicas, como a vitamina C, a vitamina D, que é fator primordial assim, para a gente ter uma boa imunidade, o zinco e o magnésio, certo? Mas tem que avaliar se a alimentação dessa criança realmente não está suprindo essas necessidades. Aí se entra com a suplementação, é isso? Exatamente, mas se a criança, por exemplo, é uma criança que tem uma alimentação via de regra saudável, porque também eu entendo que na infância existem as exceções, a criança não vai ser um robozinho que vai comer tudo saudável o tempo todo, mas se via de regra essa criança tem uma alimentação saudável, se ela come bem frutas, se ela é uma criança que, se a sua família de vez em quando come um peixe, se varia, come carne, se come frango, se ela consegue aceitar os legumes, as verduras de forma satisfatória. Então essa criança, se ela não tiver nenhuma doença, obviamente ela tem uma boa imunidade e não vai haver necessidade da gente usar um suplemento. Quando a criança ela não consegue ter essa alimentação, até que a gente mude realmente os hábitos e consiga fazer com que ela aceite melhor, às vezes é indicado sim um suplemento. Doutora Flávia, eu tenho um aviso aqui muito importante. Eu recebi esse vídeo hoje pela manhã, às 6 horas da manhã. Eu quero que a senhora assista com muita atenção esse vídeo, por favor. Bom dia, eu me chamo Kaline Muniz, esse é o meu filho Antônio, somos do município de Dona Inês. Antônio, ele vem sendo acompanhado por doutora Flávia Paredes, desde os primeiros dias de nascimento, e ela é uma profissional atenciosa, humana, a qual nós recomendamos a outras mães. Nos dá suporte online, nos orienta, e o desenvolvimento de Antônio para a fase dele, o peso, tudo está excelente. Eu, meu esposo, nossa família, somos muito gratos a ela. Olha a disposição dessa criança às 6 horas da manhã, doutora Flávia. Antônio é muito esperto, eu não tenho noção, ele é lindo demais. A Kaline é super cuidadosa, ela é uma mãe assim que ela pesquisa sempre o melhor, ela está muito atenta assim, ao desenvolvimento de Antônio, ela cuida muito bem dele. São pessoas que eu amo de coração. Obrigada, Kaline. Quantos meses tem esse bebê, doutora Flávia? Antônio, ele começou a introdução alimentar há pouco tempo, ele está acho que entre 7 e 8 meses. 7, 8 meses. Nessa primeira... 7, 8 meses. Com quantos dias de nascido essa mãe já procurou a senhora para o atendimento, assim? E o que foi feito nesse primeiro atendimento? Eu não lembro agora especificamente quantos dias ele... Deixa eu mudar minha pergunta. O que é feito de fato no primeiro atendimento da criança? O que a senhora avalia? Então, isso varia muito da família, da necessidade da família. Por exemplo, no caso específico, Kaline era uma mãe de primeira viagem. Então, as mamães que estão com o primeiro filho, elas estão muito ansiosas. Então, eu acho que o primeiro passo, nesse sentido, é você tentar acalmar essa família. Você ver qual a rede de apoio que ela tem, como é que essa mãe está enfrentando esses primeiros momentos que são muito difíceis, que são muito complicados realmente. A chegada de um bebê, ela traz muitas dúvidas, ela traz ansiedade, ela traz insegurança para a mãe, que quer sempre fazer o melhor e às vezes ela se cobra muito porque, enfim, não sabe como que está o desenvolvimento dessa criança. E tem muita gente que dá palpite o tempo todo, que fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não está fazendo certo, você tem que fazer de tal jeito. Então é muito importante que essa família se sinta acolhida no primeiro encontro, que ela tenha confiança de passar para você as dúvidas e as inseguranças que ela tem. E aí a gente passa para a segunda parte, que a gente vai avaliar esse bebê e como que ele está se desenvolvendo, se ele tem ganhado peso bem, como é que está essa alimentação, se ele tem uma rotina correta de sono, como é que estão os hábitos intestinais desse bebê, se tem cólicas, se tem alguma queixa. E aí sim a gente vai medicar de acordo com o que esse bebê vem apresentando e
terceira parte, passar as suplementações que são de regra para todo bebê. O bebê, quando nasce, ele já recebe a suplementação de vitamina D, porque a mãe, ela, mesmo que ela amamente ou usando fórmula, ela não consegue passar vitamina D para essa criança. E a gente tem que suplementar de todas as formas para o crescimento correto. Aí depois de um tempo a gente também vai suplementar ferro e de acordo com a necessidade das outras crianças a gente vai vendo o que é que ela precisa. Doutora Flávia, quando uma criança rotineiramente vai ao seu consultório, 1, 2, 3 vezes, existe alguma situação que é necessário a senhora fazer alguma intervenção com relação aos pais? Porque cuidar de uma criança é uma parceria. Mãe, pai, criança, mãe, pai, criança. Muitas vezes o pai ou a mãe tem muitas atribuições e falta um ajuste, um mecanismo de poder entender de fato qual a dinâmica do cuidar. Não, você faz isso. De fato é necessário ter a senhora também faz essa orientação. Olha, mamãe, você tem que fazer mais isso. Já aconteceu casos que foi necessário a senhora fazer esse tipo de intervenção? Muitas vezes, muitas. O problema é do bebê. Nem sempre, nem sempre. Pois é, isso acontece principalmente naquela criança que tem, digamos, maus hábitos alimentares. Então, muitas vezes, a criança, ela come muita besteira o dia inteiro. E aí ela acorda, toma todinho, e aí lancha um danoninho, aí no almoço ela não come, aí toma um mingau, e depois ela lancha um miojo, e aí vai, e aí eu faço, mãe, isso não pode acontecer, pai, isso não pode acontecer. E você tem que mudar e tudo mais. Aí, caramba, sempre a mãe ou o pai olha para a criança e faz, tá vendo que você não pode comer? Tá vendo que você vai ter que mudar? Ai, meu Deus, não é a criança que vai mudar, são os pais que tem que mudar, porque a criança ela não sabe, entendeu? A criança ela quer o que é gostoso e acabou. A criança entregou o pai e a mãe na sua frente, né? Sim, se ela come é porque alguém compra, né? E alguém dá pra ela. Quem tem o poder de determinar as compras da casa são os pais. Então, assim, isso não é responsabilidade da criança. A alimentação da criança é responsabilidade dos pais, entendeu? E muitas vezes, em outras situações também, eu vejo que pais e mães ficam muito ansiosos e terminam descontando essa ansiedade nos filhos. Por exemplo, estresse. Principalmente agora em pandemia, isso ficou muito mais visível. Os pais, eles ficam muito estressados por diversos fatores, porque não sabe como vai ser amanhã a questão de emprego, porque a loja fecha, porque não consegue um bom rendimento. Então, tudo isso tem causado estresse nos pais, porque alguém da família adoeceu e a pessoa já fica com medo de adoecer também, fica com medo de alguém próximo adoecer. Então, tudo isso gera um estresse muito grande. E aí, a criança, que por outro lado também está estressada, está dentro de casa, está presa, não está indo para o colégio e fica naquela, com toda aquela energia acumulada, que deveria ter como válvula de escape os pais, pega os pais que também estão estressados. Então isso vai gerando uma onda que afeta sim o desenvolvimento da criança de forma muito direta. Doutora Flávia, hoje o nosso papo não é sobre especificamente um tema. Eu estou pegando dúvidas e até curiosidades e assuntos que eu vejo no dia a dia em reportagens e em entrevistas. Recentemente foi lembrado a campanha sobre a síndrome de Down. Quando de fato é possível diagnosticar que a criança tem síndrome de Down? É na ultrassom, é possível? Ou só ao nascer o médico de fato, é possível que é na ultrassom ou no primeiro atendimento pediátrico? Em alguns casos, é diagnosticado na ultrassonografia quando a criança tem algumas alterações que são específicas da doença. Por exemplo, algumas cardiopatias que são típicas da síndrome de Down, nós conseguimos identificar ainda na ultrassom, né? Se a gente tem um bom médico ultrassonografista, ele consegue ditar isso pra gente. Se a gente vê algumas alterações que são típicas disso, a gente consegue fazer um exame que a gente faz ainda com o bebê dentro do útero, que consegue fazer esse diagnóstico. Quando isso não é feito na ultrassonografia, ao nascimento, o pediatra vai caber fazer essa observação de sinais e sintomas específicos, né, de altura da orelha, implantação, a distância entre as sobrancelhas, a face característica, sinais de cardiopatia, desenvolvimento infantil. Pode ser feito ao nascimento ou nas consultas de acompanhamento e aí vamos solicitar um exame específico, que é o cariótipo, para poder fazer esse diagnóstico de síndrome de Down. Perfeito. Hoje o nosso programa Saúde em Casa
com a doutora Flávia Paredes, pediatra, que atende no Shopping Cidade Luz toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Eu acho lindo quando eu vejo os stories, os vídeos da doutora Flávia Paredes, com os bebezinhos sendo atendidos por ela em seu consultório. E eu consigo enxergar a alegria e a satisfação dos pais, principalmente, e de todas as crianças que por ela têm a oportunidade de ser atendido. Dando continuidade ao nosso programa, eu tenho um aviso muito importante de doutora Elisane Almeida, Clínica Geral, que atende na Clique Consulta, toda segunda-feira pela manhã. Doutora Elisane Almeida esteve conosco aqui recentemente no nosso programa Saúde em Casa. Olá, queridos, tudo bem? Eu me chamo Elisane Almeida, sou clínica geral. Queridos, a minha dica de saúde hoje é sobre a prevenção com relação ao coronavírus, tá? Nós devemos lembrar que nós estamos numa segunda onda muito forte de Covid no nosso estado e aqui em Guarabira não é diferente. Então a gente tem que redobrar os cuidados. Quando for sair de casa, não esqueça de levar a sua máscara. Em todos os ambientes você deve usar máscaras. Leve álcool em gel, caso contrário, procure sempre um lugar, um ambiente onde você possa higienizar as suas mãos, lavar elas com água e sabão. Não devemos esquecer do distanciamento social, certo, gente? Graças a Deus estamos avançando na vacinação, inclusive no nosso município. Inclusive, as pessoas que estão vacinadas, tanto faz ser a primeira como a segunda dose, devem se lembrar que tem que manter todos os cuidados de antes de estar vacinado, porque a pessoa pode contrair o coronavírus mesmo estando vacinada, tá certo? Flávia Paredes, eu tenho aqui uma pergunta, certo? Eu só não consegui compreender se era direcionado para adulto ou criança, mas se for direcionado para criança, a senhora pode responder. Luiz, para que eu possa tomar a vacina de hepatite B, tenho que fazer exame de sangue? Não é necessário fazer nenhum exame, nem adulto nem criança, na verdade, né? Se você quiser saber se você tem o anticorpo após a vacina, você pode fazer o exame de sangue, se houver necessidade, mas não, para tomar a vacina não é necessário nenhum exame, inclusive a vacina da hepatite B é aplicada ao nascimento, né? E depois ela é incorporada na vacina na pentavalente ou na hexavalente, e a criança vai tomar doses subsequentes até os 6 meses. Perfeito. Doutora Flávia, ainda vacina, ao longo dessa semana, o Ministério da Saúde deu início à vacinação da influenza, correto? Quais os cuidados que a gente deve ter? Existe alguma orientação? A partir de que idade a criança já pode tomar? Qual a sua orientação diante disso, doutora Flávia Paredes? Aproveitar aqui o espaço para convocar vocês, pais, que levem seus filhos para tomar a vacina da influenza. Enquanto nós ainda não temos a vacina para o coronavírus para as crianças, esse cuidado está em nossas mãos, né? E isso a gente pode fazer. Então, crianças de 6 meses até 6 anos devem ir ao posto de saúde para ser vacinados contra a influenza, que também é uma doença muito comum na infância, causa sintomas respiratórios também, pode ser confundido com coronavírus. Então, na medida que você traz a imunidade para o seu filho para a influenza, você diminui a ida ao pronto-socorro, você diminui casos que podem similar casos de Covid e você protege contra H1N1, que pode evoluir com gravidade também nas crianças e principalmente nos idosos. Perfeito, doutora Flávia Paredes. Eu fiz a minha penúltima pergunta foi sobre quando de fato é possível identificar que a criança tem síndrome de Down. Falando agora sobre o autismo, que é um assunto que está sempre em ênfase nas notícias, nos jornais, as orientações também sobre o Ministério da Saúde sobre o autismo. Quando de fato também é possível identificar que a criança ela vai nascer autista? A gente identificar que uma criança vai nascer autista, porque o autismo, o diagnóstico de autismo é feito por um atraso no desenvolvimento infantil. Então, ela é uma criança que nasce saudável, né? Até então não é possível identificar nenhuma alteração, até porque não é uma alteração física, né? Um atraso realmente de desenvolvimento infantil. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai atingindo marcos de desenvolvimento que a gente vai poder identificar no acompanhamento. Por isso, o acompanhamento da criança é tão importante. E aí a gente vai ver. A criança, ela deve desenvolver a fala no momento correto, a criança, ela deve desenvolver interação social no momento correto, entendeu? Então, quando a gente
percebe alguns sinais na criança de que não está indo tudo como esperado, a gente começa a pensar no diagnóstico de autismo. O autismo, ele não é uma coisa que a gente pode chegar numa consulta e dizer assim, essa criança tem autismo. Não. A gente tem que começar a pensar nesse diagnóstico, começar a fazer uma orientação dos pais. Essa criança vai precisar de uma avaliação com um neuropediatra ou psiquiatra infantil para também fazer esse acompanhamento e principalmente de uma equipe multidisciplinar, fonoterapia, terapeuta ocupacional, enfim. E em Guarabira agora nós temos uma equipe multiprofissional muito boa que vem crescendo muito, assim, eu fico muito orgulhosa de ver Guarabira recebendo tantos profissionais maravilhosos. E aí esses profissionais, junto com o pediatra, junto com o neuropediatra, vão poder fazer esse diagnóstico e fazer o acompanhamento. O desenvolvimento da criança autista, ele está diretamente ligado às terapias. Quanto mais terapia, quanto mais estímulo, melhor essa criança se desenvolve. E um fator muito importante, não se espera diagnóstico de autismo para começar o tratamento. Entendeu? Porque se a gente for esperar, a gente bater um martelo e dizer essa criança tem autismo, a gente atrasa. E como eu falei, quanto mais cedo a gente intervir, quanto mais a gente intervém com as terapias multidisciplinares, melhor essa criança vai evoluir. Então, tem atraso, independente do diagnóstico, tem que ir para fono, tem que ir para terapeuta ocupacional, tem que ir para físio, tem que ir para realmente toda a equipe multidisciplinar. Tem uma pergunta aqui. O meu filho, ele tem o pré-diagnóstico de autismo. Pré-diagnóstico. E é muito agitado. Doutora Flávia, existe essa classificação do autismo, autismo leve, moderado, porque outras crianças são já um pouquinho caladas, mas porém inteligentes, e outras já são um pouquinho agitadas. Existe essa classificação de fato, leve, moderada? Existem alguns espectros de autismo, né? Assim, a criança pode ter um grau de autismo mais leve, outras têm autismo que é um pouco mais complicado, que a gente tem que intervir mais, que não responde tão bem à terapia. Existe também a síndrome de Asperger, que é um tipo também de autismo em que a criança tem um desenvolvimento, digamos que tem uma inteligência acima da média, né? Aquela criança que ela é superdotada, mas tem sinais de autismo. Inclusive aquela série que passa na Globo, The Good Doctor, ela fala também de um paciente com síndrome de Asperger, né? O médico é. Então, sim, tudo vai depender da avaliação que é feita. Perfeito. Hoje com a doutora Flávia Paredes, pediatra, parceira aqui do nosso programa. Hoje o nosso bate-papo são sobre muitas curiosidades e dúvidas que a gente escuta no nosso dia a dia e que as mamães têm também essas dúvidas. Eu gostaria de falar agora sobre essa grande parceira do nosso programa, doutora Isis Emanuele, da Inovare Saúde, que estará conosco aqui no Saúde em Casa na próxima sexta-feira. Enfermagem dermatológica e estética avançada, tratamento de lesões por pressão vasculares, traumáticas, cirúrgicas, queimaduras e pé diabético, estética avançada, tratamento de gordura localizada, flacidez, celulite, cicatriz, definição abdominal, tô precisando, viu? Gerenciamento de peso e ganho de massa. Todos esses procedimentos e outros são realizados na Inovare Saúde. Responsável técnica, doutora Isis Emanuele, especialista em dermatologia e estética. Na próxima semana, a doutora Isis estará aqui conosco, falando sobre todas as novidades da Inovare Saúde, agora também com psicólogo, atendendo na Inovare Saúde. Um abraço a essa nossa parceira aqui do programa Saúde em Casa. Doutora Flávia Paredes, no nosso primeiro programa, eu não esqueci, quando a gente falou sobre febre, e a senhora afirmou, febre nem sempre é ruim, é um sinal de alerta que algo está acontecendo. Se medica, ok. Mas quando essa febre persiste, o que a gente deve fazer? A febre persistente, ela já fala a favor de que algo está errado. Então, deve-se procurar avaliação médica. A gente não deve, como eu disse, a gente também não deve se apressar, mas também não deve guardar a doença em casa. Se a criança ela tem febre e é só febre e não é uma febre alta e persistente, você pode observar por até 48 horas, na verdade, em casa, vai medicando, vai usando antibiótico de escolha, mas se a febre persiste, se 3 dias de febre, sem nenhum outro sintoma,
Se a febre é muito alta, ou é uma febre que você medica, ela volta, medica, volta, entendeu? A febre está muito persistente. Ou se a febre vem acompanhada de sonolência, a criança está muito molinha, muito abatida, ou tem mancha vermelha pelo corpo, ou algum outro sintoma, deve-se procurar atendimento médico para avaliar essa criança. Perfeito. Eu tenho as 3 últimas perguntas, que é sobre Covid e criança. Recentemente, há uns meses atrás, eu vi em seu Instagram uma postagem sobre algumas manchinhas que surgiu no corpo de uma criança que possivelmente foi infectada por Covid. Realmente, isso tem a ver com Covid, doutora Flávia? Eu não sei o nome especificamente do problema, foi dermatológico. Existem alguns casos de lesões semelhantes à urticária que foram apresentados com crianças que tinham Covid. O Covid na criança, ele em sua grande maioria se apresenta com os mesmos sintomas dos adultos: febre, tosse, irritação na garganta. Coriza em menos casos, mas sim, pode aparecer. Porém, nas crianças é mais frequente alguns sintomas fora do quadro respiratório, como diarreia, dor abdominal e urticária, entendeu? Então, nessas situações, a gente também não deve excluir Covid nas crianças por esses sintomas, porque eles também podem aparecer. Perfeito. Doutora Flávia, eu tenho escutado muito nas mídias que é importante também a gente filtrar muita coisa. Filtrar. Hospital tal, tá lotado de crianças. Obviamente eu sou professor e sei que nesse período, início de ano letivo, as crianças apresentam alguns sintomas gripais, alergia, imunidade, ela não é um processo de adaptação. Essa sua leitura que a senhora faz nesse momento, qual o cenário que a senhora consegue enxergar de acordo com a sua realidade, por onde a senhora passa e trabalha? Qual a situação de criança Covid? Realmente está um caos? Como está essa situação, doutora Flávia? Isso que você falou é muito importante. Nós temos que ter muito cuidado com as informações que chegam até nós e principalmente com o que está sendo postado na mídia, né? Eu acho que o pessoal tem que ter muito cuidado ao disseminar essas informações para não propagar fake news. Os hospitais estão lotados com crianças? Sim, a grande maioria está. Todas são Covid? Não, de forma nenhuma. A grande maioria dos casos são respiratórios, mas como você falou, esses primeiros meses, tanto por início do ano letivo, quanto também pela chegada das chuvas, ele é muito propício para doenças respiratórias. Então nós temos crianças com pneumonias, nós temos crianças com bronquiolite, nós temos crianças com gripes comuns, né? A grande maioria. E nós temos crianças com Covid também. São a maioria? Nem de longe, nem de perto, aliás. Não temos, assim, são poucos casos de Covid confirmados em crianças. A grande maioria são sintomas leves. A grande maioria não precisa de internação, certo? É porque de início acho que se criou a ideia de que criança não pega Covid. E não é assim. Com a medida dos casos, com a medida do aumento dos casos, proporcionalmente também aumenta o caso nas crianças. Então a criança ela não é imune à Covid. A criança pode pegar Covid, sim. Porém, não é a grande maioria dos casos. A grande maioria tem sintomas leves, a grande maioria não precisa de internação, então os pais não precisam entrar em pânico com isso. Acho que as aulas devem sim continuar, ainda defendo a permanência das aulas e mantendo, sim, lógico, todas as medidas de cuidado, como distanciamento, álcool em gel, enfim, que a gente está tendo feito. Porque no nosso último programa, o Dr. Ayrton esteve aqui conosco e ele disse a porcentagem de mortalidade de criança, 1%. Infecção, 5%. E às vezes a gente olha as mortes, mas não olha essa porcentagem, essa estatística de quão interessante a gente ver que não é esse perigo todo. Obviamente que os cuidados devem continuar, mas a sua orientação aqui é importante porque a senhora é pediatra, para que os pais também possam ganhar mais confiança diante desse cenário que estamos vivendo. Hoje, com a doutora Flávia Paredes, pediatra, que atende no Shopping Cidade Luz, toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Dr. Ayrton Nóbrega já está aqui conosco para o nosso bate-papo. Doutora Flávia Paredes, eu tenho a minha última pergunta. Realiza recepções. Eu perguntei o nome da pessoa, ela não falou. Excelente profissional, doutora Flávia Paredes. Iago é o nome da pessoa. Arthur e Davi
amam essa maravilhosa médica. E nós, papais, nos sentimos muito seguros em ser atendido por ela. É Iago, Arthur e Ravi, o nome das crianças. Isso, sim, meus pequenos, com certeza. Doutora Flávia, é uma satisfação em tê-la aqui no nosso programa. A partir do mês de maio, o meu desejo é que esse programa seja segunda e sexta-feira. A gente vai ter mais tempo para bater aquele papo, mais tempo para divulgar os nossos parceiros, com certeza. E estou muito feliz em tê-la aqui no nosso programa. Espero que a gente possa se encontrar, sem dúvidas, mais vezes. No nosso próximo encontro, eu já quero entrar, Zenilda, o nome da mãe aqui das crianças. No nosso próximo encontro, falar também sobre essa questão de vacinas. Quanto tempo deve tomar vacinas, crianças? Quais as vacinas? Tá certo? Sou muito grato em tê-la aqui no nosso programa. Suas considerações. Obrigada, Rogério. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, né, com toda a equipe da TV Mídia, com o Dr. Ayrton. Enfim, mais uma vez quero reforçar a importância da vacinação para a influenza. Você que tem seu filho de 6 meses a 6 anos, leve ao posto de saúde para fazer a vacinação contra a influenza. Isso está em suas mãos, isso nós podemos fazer. Então não hesite, leve seu filho ao posto de saúde para a vacinação. E estou mais uma vez à disposição de todos para tirar as dúvidas que surgirem. Muito obrigado. Eu fico sempre muito feliz quando a senhora está aqui no nosso programa, tirando todas as dúvidas de todas as mamães, de todas as crianças. Doutora Flávia, muito obrigado. Nos veremos em breve. No instante passa. Nos veremos em breve. Um forte abraço. Antes de dar continuidade ao nosso programa, em seguida com o Dr. Ayrton Nóbrega, eu tenho um aviso muito importante da Odonto Mais Saúde, com o Dr. Daniel e Dr. Júnior, que estarão conosco aqui no nosso próximo programa. Quais os procedimentos que são realizados na Odonto Mais Saúde? Clareamento, limpeza, aplicação de flúor, tratamento de canal, cirurgia simples e de terceiro molar, radiografias, aparelho ortodôntico, facetas, implantes, prótese dentária, atendimento odontológico infantil, aplicação de botox, preenchimento, harmonização orofacial, nutrição esportiva, nutrição da mulher, nutrição infantil, emagrecimento, medicina ortopedista, medicina reumatologista. Toda essa equipe, todos esses procedimentos são realizados na Odonto Mais Saúde. Temos um aviso com o Dr. Daniel, em seguida com o Dr. Ayrton Nóbrega. Olá, queridos, Dr. Daniel Gouveia, cirurgião dentista, sócio proprietário da clínica Odonto Mais Saúde, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre retratamento de canal. Meu alerta hoje para você é tratamento de canal com qualidade. Veja bem qual profissional você procura para realizar seu tratamento de canal. Porque se você não procurar um profissional capacitado, qualificado, você terá muita dor de cabeça e necessitará fazer um retratamento. E nesse caso, nós também da Odonto Mais Saúde, eu especificamente realizo o seu retratamento de canal. Então você, paciente, se passou pela experiência, uma má experiência de um tratamento de canal mal sucedido por algum profissional que não foi capaz de sanar o seu problema, não se preocupe, não se desespere, pois o seu caso ainda tem solução. Nos procure, agende sua consulta, que nós estaremos fazendo o seu retratamento de canal. Então assim, fez o tratamento de canal, não foi satisfatório, teve algum problema, surgiu um incômodo, você começou a sentir algo que não deveria depois de ter feito o seu tratamento de canal, não se preocupe que seu caso ainda tem solução, nos procure, faremos uma avaliação do seu caso e dentro daquilo que é possível a gente vai estar realizando o seu retratamento e você terá novamente o seu dente restaurado e sem precisar fazer a extração, sem perder o seu elemento dentário. Então fica aí a dica, muito importante, mais uma vez, não procure qualquer profissional para fazer o seu tratamento de canal, procure um profissional capacitado. E aqui na Odonto Mais você tem a certeza e a garantia de que estará em boas mãos no caso do seu tratamento de canal. Olá, queridos,
Estamos de volta com o nosso programa Saúde em Casa, mas eu queria mandar um alô aqui para Vanderlei, que está conectado no nosso programa, que recentemente inaugurou sua panificadora Pães e Lanches São Miguel, que fica ali no conjunto João Cassimiro, por trás da clínica Dr. Vanderlei. Sucesso, Vanderlei, Deus abençoe. Eu tive a oportunidade de visitar a sua panificadora na última quarta-feira pela manhã. Uma delícia de bolo, um cafezinho com leite que eu amo, um suquinho de maracujá. Parabéns, Vanderlei, por esse empreendimento. Panificadora Pães e Lanches São Miguel, no conjunto João Cassimiro. Um forte abraço. Já com o Dr. Ayrton Nóbrega, esteve conosco aqui recentemente no nosso programa Saúde em Casa. A sua última visita rendeu bons comentários. É importante a gente esclarecer, e o senhor, como médico, na condição de médico também, com a sua clínica Medicina e Diagnóstico, médico também da Central Covid aqui em Guarabira, com certeza conhece de perto essa é a realidade. Conhece de perto os pacientes que ele já atendeu, mais de 500 pacientes. Graças a Deus. Tratados por mim, mais de 700. Graças a Deus, nenhum se internou, nenhum se entubou e nenhum foi a óbito. Graças a Deus. Dr. Ayrton, eu sou muito grato, mais uma vez, por sua visita aqui no nosso programa Saúde em Casa. Uma grande satisfação em tê-lo aqui. É sempre uma alegria para mim estar aqui e dividir com você esse espaço, com o seu público, com seus espectadores, porque é um espaço importante, né? A gente vai levar informação, e eu acho que a moeda principal hoje em dia é a informação, né? Sem ela você está perdido, em todos os sentidos, sentido econômico, social, de saúde. Informação hoje é tudo. E a gente está aqui para discutir isso aí, informação. Doutor, no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre gastrite, certo? Positivo, e sobre endoscopia. Eu tenho ainda duas perguntas a fazer sobre o nosso primeiro encontro, dúvidas que surgiram que não foi possível fazer no nosso último programa. O rapaz aqui colocou: doutor, eu acho que eu tenho síndrome do estômago irritado. Isso existe ou é um mito? Não, existe uma doença chamada síndrome do intestino irritável, certo? É muito... A queixa de uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável é cólicas frequentes, diarreias... Novamente, muito obrigado. Diarreias frequentes, principalmente quando ele é colocado em uma situação de estresse. Por exemplo, a pessoa vai para uma entrevista de emprego, não consegue ir, porque o intestino não deixa, e a diarreia, cólica, dor, ansiedade. Vai fazer uma viagem, não consegue porque a viagem estressa ele. Então, assim, o intestino ele é muito responsível às situações emocionais, visto porque o intestino ele é conhecido como o segundo cérebro, porque é o órgão depois do cérebro que tem mais neurônio, é o intestino. Então, por isso que as alterações psicológicas acabam se tornando psicossomáticas, né? Começam a ter reflexo no intestino. Você está muito alegre, às vezes a pessoa, o intestino está triste demais, deprimido, o intestino. Então isso aí, porque os neurônios do cérebro também tem neurônios no intestino, então eles respondem ao mesmo neurotransmissor. Então por isso que às vezes o seu sistema emocional influencia demais na dinâmica intestinal. E essas pessoas têm isso muito exacerbado. O senhor no primeiro programa falou sobre gastrite nervosa. Eu tenho uma gastrite nervosa. O senhor afirmou que a gastrite nervosa, esse diagnóstico não existe. É porque o estômago ele produz mais ácido, consequentemente agride o nosso estômago. É isso, doutor? Na realidade a gastrite, né? Gastrite, o sufixo ite quer dizer inflamação. Por exemplo, pancreatite, então inflamação no pâncreas. Dermatite, inflamação no derma, na pele. Hepatite, inflamação no fígado, tá certo? Então, gastrite é uma inflamação no gastro, que é o estômago. Para ver a gastrite, ela é uma confluência, ocorre por uma confluência de vários fatores. Pode ser uma vida muito estressante, aquela pessoa pilhada que o mundo de hoje em dia está fazendo isso acontecer, né? Veja as mídias sociais,
por exemplo, o WhatsApp é um exemplo. Antigamente, que você talvez é mais jovem do que eu, né? Aí você não vai saber. Eu sou da época que não tinha celular. Não tinha celular, né? Eu me lembro escrever muitas cartas. Hoje eu não sei mais nem o que é isso, escrever carta. Ele passa e-mail, né? WhatsApp. Então, a questão do, por exemplo, do WhatsApp, de a pessoa, todos te encontrarem no mesmo momento, faz com que você não tenha mais paz. Não ter mais o tempo do ócio, o tempo de não fazer nada, porque o tempo é dinheiro e a pessoa não respeita mais isso e vive 24 horas plugada. Uma pessoa dessa é uma pessoa bastante estressada. Quem é estressado, produz mais ácido, como você falou. Isso aí, em uma alimentação inadequada, comendo só besteira e porcaria pela rua, deixando de se alimentar, deixando de lanchar, usando medicamento por conta própria. Então tudo isso, bote numa panela, isso aí vai levar a uma irritação do estômago, chamado gastrite. E as pessoas que já têm isso, quando ficam muito estressadas, elas produzem mais ácido e acabam tendo mais dores no estômago. E intitulo de gastrite nervosa. Teve uma pergunta que eu poderia ter feito no nosso primeiro encontro que eu não fiz. Qual o principal tratamento hoje para gastrite? O tratamento da gastrite, primeiro você tem que partir do princípio que você tem o diagnóstico, né? Porque às vezes as pessoas intitulam, eu estou com o estômago doendo, eu tenho gastrite. Bom, isso pode ser uma angina, né? Uma angina que é uma dor no coração, que dá dor na boca do estômago. Então, um dos diagnósticos diferenciais de dor no estômago é gastrite, esofagite e coração, né? Então a gente tem que diferenciar essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que se ter a certeza do que é para partir para o tratamento adequado. Entrando no tratamento adequado, o que é que entra aí no rol do tratamento adequado? Uma orientação alimentar adequada, reformulação do estilo de vida. Tenho vários pacientes, olha, doutor, não tenho tempo para comer. Eu disse, não, acabe com isso. Não, porque eu viajo, leve a quentinha do seu almoço, não tem problema nenhum. Leva a quentinha lá, esquente, se não esquecer, coma frio mesmo, mas coma. Não, porque eu não tenho tempo para lanchar. Leve a fruta na bolsa. Digo, eu vou no banheiro. Vai no banheiro, come e volta. Não tem desculpa. Você tem que reorganizar a sua vida. Porque quando você reorganiza a sua vida, você tem tempo para tudo. Inclusive para fazer as alimentações adequadas e dormir adequadamente, né? Muito importante. Por que o sono é muito importante? Porque relaxa você. Uma pessoa que não dorme bem é uma pessoa que não relaxa. Vive irritada, logo vive estressada, logo vai produzir mais ácido, logo vai ter dor do estômago de uma hora para outra. Numa cadeia, né? Então, só para finalizar a resposta da pergunta que você me fez é alimentação adequada, reorganização do estilo de vida e muitas vezes para acelerar o processo de melhora, medicamentos. Aí, ele seguindo a alimentação, a readequação do estilo de vida, mais na frente eu posso começar a reduzir as medicações ou até mesmo retirá-las. Eu já vi muito automedicações com omeprazol. O que é que você tinha a dizer sobre isso? As pessoas dizem assim, eu tive uma irritação no estômago, tomei omeprazol, melhorou. Aí ela não descobriu a queixa da gastrite, que pode ser inclusive a bactéria H. pylori, tá certo? Não esquecendo dela, que ela é causadora de gastrite, de úlcera e tal. E aí ela não investiga, fica tomando essas medicações que diminuem a acidez do estômago, logo melhoram. Só que nada é isento de efeitos colaterais, inclusive as medicações, né? Então, um dos efeitos colaterais do uso prolongado desse tipo de medicação, quando você não é orientado por um médico, principalmente um médico gastroenterologista, que tem mais expertise nessa área, né? Porque todos os médicos têm uma boa formação em todas as áreas. E as especialidades vão lhe dando a expertise dentro de cada área específica. Então, o uso prolongado destas medicações pode acarretar problema. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que toma esses remédios para gastrite, no caso, como você falou, o omeprazol. O omeprazol foi, vamos assim dizer, foi uma revolução
no que diz respeito à medicação. Antes nós tínhamos cimetidina, ranitidina, tal, que eram inibidores de um receptor chamado receptor histamínico, H2 no estômago, que ele é que estimula, um dos que estimula a produção de ácido. Depois vieram os inibidores de bomba de prótons, que são os azóis da vida. Omeprazol, pantoprazol, rambeprazol, esomeprazol, essas coisas, né? O primeiro medicamento da classe dos inibidores de bomba de prótons foi o omeprazol, tá? Ele evita, existe uma bombazinha que troca, que joga o hidrogênio dentro da célula. Aí o hidrogênio ele se liga com cloro para fazer ácido clorídrico, tá certo? Então esse inibidor de bomba de prótons ele freia a passagem do hidrogênio, logo o estômago não vai produzir ácido, ou vai produzir menos ácido. Isso tem um problema, porque quem usa isso constantemente por muitos anos, sem orientação, ele cria um estômago chamado estômago alcalino. Ele tira muita acidez do estômago, e isso é uma barreira de proteção. A gente está comendo, metendo a mão em tudo e comendo, quando a comida desce para o chão, o ácido do estômago funciona como se fosse uma barreira de proteção. Ele mata bactéria, verme, mata tudo, exceto algumas que conseguem fugir, como a H. pylori, né? Por isso que dá inflamação no estômago. Mas se você é uma pessoa que você toma constantemente há muito tempo, você vai ter muitos problemas, porque muitas das bactérias que você vai comer não vão ficar freadas no estômago com a acidez, elas vão para o intestino. Então começa a haver uma proliferação de outras bactérias no intestino, levando a um supercrescimento bacteriano e a causas de queixas como empachamento constante, excesso de gases, né, dor, cólica, essas coisas. Isso é uma das coisas. A outra é que a acidez ajuda a absorção do magnésio, ajuda a absorção das vitaminas do complexo B e a absorção também do cálcio. Então uma pessoa que toma um remédio desse por conta própria, por muitos anos, ela vai acabar tendo hipomagnesemia, hipocalcemia, ou seja, o cálcio vai diminuir, o magnésio vai diminuir, o ferro também vai diminuir, certo? E tudo isso pode levar ela a anemia, pode levar ela a uma osteoporose, tá certo? A outras complicações. Então, para você se medicar, você tem que ser medicado por um profissional responsável que esteja acompanhando, que saiba entrar e saiba sair com o tratamento. Porque existem doenças crônicas que a medicação se faz fundamental por toda a vida. Exemplo, diabetes, né? Então, quem é diabético, ele vai, além da alimentação, ele vai ter que tomar medicações para poder propiciar o controle para o resto da vida. Hipertenso, né? Aquele fundamental, porque tem aquele hipertenso porque está com peso excessivo, porque come sal demais. Aí esse aí a gente consegue controlar com medidas de alimentação, de hábito de vida e tal. Mas tem aquele que é magrinho, assim como você, come tudo certinho, a pressão é lá em cima. Então esse é o essencial, ele tem uma doença que é a hipertensão. Para ele vai ter que tomar medicamento, se acha o medicamento adequado, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Tem o mesmo problema, mas para você pode servir um medicamento que para o outro não sirva. Então se inicia um medicamento, vê qual é a adaptação do seu corpo, ele, se for muito bem controlar a pressão, pronto. É esse que vai ser tomado e acompanhado para o resto da vida. Agora, gastrite não é uma doença para você manter um remédio para o resto da vida. Você tem que descobrir o que é, tratar para ficar bom. Doutor, eu tenho uma pergunta também, um rapaz aqui fez. Quando eu era criança, eu comia muito e tinha fome minutos depois. Aí os meus amigos diziam, tu tá com verme, rapaz, isso é verme, tu come e não tem saciedade e já tá com fome novamente. Doutor Wellington, o que é verme? O que é ameba? O que é isso, doutor Wellington? Primeiro vamos falar dessa história de criança, eu tá com fome, e come, logo tem fome. É o seguinte, a criança é um serzinho, um animalzinho que está crescendo, né? Então todo o corpo da criança ele está se expandindo, então ele precisa de muita alimentação para poder dar aporte a todo esse crescimento de massa, dos órgãos e tudo. Então criança come muito. Normalmente as crianças são magras, eu acho que isso é interessante, porque criança não para quieto. Já viu que criança vai ter um motor em cada perna?
Você chegar para um adulto e dizer, pega ali, ele vai andando, pega ali uma criança, ele vai correndo. Daqui a pouco volta. Então ele parece ter um motor em cada perna. Isso faz com que a criança gaste energia. Então a maioria das crianças, veja bem, isso eu estou falando a maioria, né? Das crianças comem muito e são magras porque gastam muito. Aí essa criança vai crescendo, crescendo, vai comendo muito, aí quando vai chegando na fase adulta, ela para de sair correndo. Aí vai andando, mas continua comendo muito. Aí engorda. Por quê? Porque não tem atividade física. Contudo, existe, por causa da alimentação, fast food, essas besteiras, todas as crianças estão tendo obesidade, né? Mas eu estou só falando a você com respeito da fome. Com relação à parasitose e à verme, a gente tem que ver o seguinte: esse mundo não era nosso. Esse mundo, a Terra, quem estava aqui muito antes da gente nascer, muito antes do ser humano povoar a Terra, eram os vírus, as bactérias, os protozoários, os helmintos, os vermes em si. Esse é o mundo deles. Nós invadimos o mundo deles. Logo, é uma briga constante deles querendo invadir o nosso mundo, né? Deles querendo invadir o nosso corpo. Então, tudo que você, por exemplo, você pega uma comida, você pega na sua mão, a gente pega vamos supor que uma pessoa vai evacuar, né? Aí ela se limpa com papel, né? Não lava a mão e na mão tocou nas fezes dela. Aí ela chega num corrimão, do negócio, pega no corrimão, sai, aí você vem, já pega naquele corrimão, aí já pegou o verme dele, aí pega num pão, pronto, aí você vai se contaminar com o verme. Aquele verme vai crescer. Existem inúmeros tipos e diferentes de vermes. Ameba, pronto. Ameba é um verme chamado Entamoeba histolítica. Aí o pessoal, o nome grande é ameba, né? Entamoeba histolítica, vulgo ameba, né? É um parasita intestinal, tá certo? Que causa dor, cólica, diarreias que intermitentes, hora dá diarreia, hora para, não tem mais diarreia, e fica aquela dor constante no intestino. É isso. Então, como ela tem outros, como áscara de lombrigode, que chama lombriga, né? Tem inúmeros. Mas tudo tratamento, viu? Tudo tem tratamento. Toma medicação, cura e fica normal. Hoje com o Dr. Ayrton Nóbrega, gastroenterologista da Medicina e Diagnóstico. Mas eu tenho um aviso muito importante da Fisioclin Especialidades e Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Doutora Roberta, oftalmologista, atende toda segunda-feira. Doutora Aniele Meira, oftalmologista, atende toda quarta-feira. E Doutor Juan Costa, oftalmologista, que atende toda quinta-feira e sexta-feira na Fisioclin Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Doutora Thaís Angélica, cardiologista. Doutor Tércio Cavalcante Filho, neurologista. Doutor Tércio Cavalcante, clínica médica e médico do trabalho. Doutora Almaísa Luna, fonoaudióloga, audiologia clínica e ocupacional. Doutora Elijane, fonoaudióloga. Doutor Bruno Monteiro, fisioterapeuta. Doutor Alain, biomédico. E doutora Simone Grilo, que estará atendendo hoje à tarde na Fisioclin, endocrinologista. Antes de dar continuidade ao nosso assunto com o Dr. Ayrton, eu tenho um aviso muito importante de doutora Simone Grilo, endocrinologista, que atende aqui em Guarabira na Fisioclin e na Clique Consulta. O que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica, ela é multifatorial, ou seja, ela é causada por muitos fatores que vão interferir nessa doença. E o mais importante da obesidade é você identificar e saber que a obesidade, no momento, ela é uma doença. E atualmente a gente tem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1,4 milhões de pessoas obesas no mundo. A obesidade, ela infelizmente está muito associada a várias outras comorbidades, outras doenças que vêm junto com ela. Muitas vezes é uma doença cardiovascular, é uma hipertensão arterial, é uma diabetes e outros problemas também osteoarticulares que vêm junto com a obesidade. Nesse momento atual, a obesidade ela também se enquadra como um fator de risco para a infecção do próprio coronavírus. A obesidade ela não causa o coronavírus. A obesidade ela é um fator de complicação, de comorbidade para o paciente que já está acometido pela doença. Dr. Ayrton Nóbrega, dando continuidade ao nosso assunto, eu tenho aqui mais duas perguntas para finalizar o nosso encontro. Muito bom, muito produtivo hoje.
Eu não falei especificamente sobre um assunto, são dúvidas frequentes que a gente tem ao longo da vida e dúvidas também de internautas aqui do nosso programa. Minha penúltima pergunta é sobre gastrite. Qual o principal sintoma de quem tem gastrite? Rogério, quem tem gastrite vai apresentar especificamente sempre esse sintoma? Mal-estar. Aqui, naquilo que diz em boca do estômago. É um mal-estar, pode estar associado a náuseas. Você come, aí fica salivando, a boca salivando, fica com vontade de vomitar, uma certa náusea, se chama náusea, né? Que é a vontade. Vômito é uma coisa, a vontade de vomitar é só náusea. E dependendo disso, dor em queimou, pontada, essas coisas. Quando é do estômago a dor, quando você se alimenta, dói. Porque quando você se alimenta, estimula a produção de ácido. Quando é o duodeno, que já é a saída do estômago, quando você come, melhora a dor. Por quê? Porque fecha a comunicação do estômago com o duodeno. Aí a úlcera que está no duodeno não tem contato com ácido, porque o estômago ele tem que processar. Veja, eu estou dizendo o seguinte, quem tem, por exemplo, uma úlcera no estômago, comeu, dói. Porque produz mais ácido, a presença da comida, e o ácido vai machucar a úlcera. Se a pessoa tem uma úlcera no duodeno, que é a saída depois do estômago, quando a pessoa come, o piloro fecha, aí não entra ácido na úlcera do duodeno e melhora a dor. Quando ele abre, que a comida vai passar que tem ácido, dói. Então, quem tem problema duodenal, come, melhora, depois dói. Quem tem problema gástrico, come, dói. Tá certo? Mecanismo, né, doutor Huerta? É muito interessante. Para finalizar o negócio você me perguntou com relação às parasitoses, aí eles se alimentam de sangue, causam anemia, né? a dificuldade de absorção de vitaminas. Então a criança começa a ter anemia, a ter as vitaminas baixas, começa a ter baixo peso, baixa estatura, porque os parasitas estão se alimentando do que ela precisa para crescer. E quem está crescendo dentro do intestino são os parasitas, e não ela. Doutor, eu tinha aqui mais umas 5 perguntas, mas eu não vou fazer a última agora não. Eu quero fazer mais uma outra pergunta antes da última pergunta, que é sobre a sua nova clínica. O senhor falou aqui já recentemente que fez endoscopia digestiva no Sírio-Libanês, em São Paulo? É São Paulo. Na realidade, eu fiz clínica médica, né? Depois eu fiz gastroenterologia e hepatologia. Essa foi... Não, a gastroenterologia e hepatologia foi no Oswaldo Cruz, pela Universidade de Pernambuco, né? Aí depois eu fiz especialização no Sírio-Libanês, de só de endoscopia digestiva, diagnóstica e terapêutica. Depois eu fiz especialização em distúrbios funcionais no trato digestivo e manometria do trato digestivo no Albert Einstein. Depois eu fiz especialização em cardiologia e... Aí eu tenho outras especializações também, que é docência do ensino superior, farmacologia clínica, essas coisas que eu acho que o foco meu é clínica, gastro e cardio. Eu fiz essa pergunta porque a gente sempre vê o Sírio-Libanês pela televisão, que hospital chique, né? Mas eu não quero passar longe, não quero ir lá. É outro mundo. Mas qual a principal lição? O senhor viveu lá, o senhor conhece a realidade. Qual a principal lição que o senhor traz, assim, da sua vivência que o senhor teve lá no Sírio-Libanês? Rogério, é assim, é isso, a experiência que eu vivi lá foi assim, eu estudei, mas vi muita coisa. Qual a principal lição que o senhor traz? Tudo o que o dinheiro pode proporcionar a você em qualidade de atendimento. São situações completamente antagônicas ao que vivemos no SUS, né? O SUS a gente faz o que é possível fazer, com pouco recurso que se tem. Lá se faz todo o possível porque existe todo o recurso para fazer, né? Então, assim, o que você pensar de melhor está lá, no Einstein, no Sírio-Libanês está lá. Os melhores profissionais, os melhores equipamentos, cirurgia robótica, né? Eu vi muito isso lá, cirurgia com robô. Você bota os braços do robô e a pessoa entra na máquina e fica lá com um joystick e o robô operando lá. Por quê? Porque o robô não treme, né? A perfeição do... Então, assim, são coisas que você muitas vezes vê lá, às vezes aprende lá, mas não tem como aplicar. Aqui é como você comprar uma Ferrari e botar para andar numa rua de barro esburacada. O Fusquinha anda melhor.
numa rua dessa, né? Agora, se você botar um Fusquinha numa pista daquelas freeway lá na Alemanha, um Fusquinha e uma Ferrari, o Fusquinha não vai andar bem. Mas mas o que é que eu fiz? Eu sempre tive uma preocupação muito grande na minha formação, né? Formação, quando a gente fala em pós-graduação, né? Porque formação pode ser você se formou. Eu estou falando da formação profissional. Então eu sempre tive uma impaciência muito grande com o aprender, tá? Eu sempre fui muito intenso. Quem me conhece sabe que eu sou muito intenso. A pessoa ou me ama ou me odeia. Não tem como gostar mais ou menos de mim. Não existe. Ou você me ama ou você vai me odiar, porque eu não sou politicamente correto. O que é para dizer eu digo. Eu não mando recado, certo? Então, assim, essas pessoas que são intensas, que são verdadeiras, às vezes podem até ser mal interpretadas, né? Até chamadas, porque fulano não tem coração, fulano é grosso. Não, porque eu sou autêntico e verdadeiro. E isso às vezes assusta. Mas o que eu aprendi nas minhas andanças, na minha preocupação nas minhas pós-graduações, foi que a gente tem como aprender no melhor e, apesar de não termos a estrutura melhor, nós nos adaptarmos, nós pegarmos aquilo e transformar aquilo ali na realidade que seja plausível aqui para se fazer com poucos recursos. Eu digo poucos recursos, tanto recursos físicos, né, hospital, tal, quanto recursos financeiros da própria pessoa. Que a gente está numa região que é uma região humilde, né? A maioria das pessoas aqui são assalariadas, né? São funcionários de prefeitura, são pequenos empresários, feirantes, são pessoas que ganham uma média entre 900 e 1.500 reais, né? Fica em torno de um salário mínimo. Então, isso, para a pessoa sobreviver, água, luz, telefone, aluguel, feira e ainda cuidar da saúde é muito difícil. Então, a gente esbarra muitas vezes no poder aquisitivo da pessoa, para poder oferecer para ela uma estrutura e um tratamento até melhor, né? Aí entram as prefeituras. Muitas vezes as prefeituras se compadecem dos seus munícipes e ajudam, a Secretaria de Saúde ajuda, às vezes pagam um exame, a parte social e tal. Isso é muito importante. Mas existe uma diferença muito grande, é abismal a diferença entre a realidade do SUS e a realidade que a gente encontra nesses grandes centros de formação, como foi meu caso no Sírio-Libanês e no Albert Einstein, em São Paulo. Doutor Ayrton Nóbrega, estou muito feliz aqui por sua participação. Quero mandar aqui um abraço para o meu aluno João e a sua esposa Dona Adriana, mais uma vez, que deve estar assistindo esse programa. Minha última pergunta, eu acredito que é sobre um sonho que o senhor deve estar realizando, junto com seu pai, Dr. Wellington Nóbrega, médico radiologista da Urclin, aqui em Guarabira. O senhor já está aqui em Guarabira, eu acho que 10 anos, atendendo ali nessa média, naquele consultório ali? O meu consultório ali eu abri em 2013, 8 anos. 8 anos. E eu sempre vejo, eu moro no Barro Novo e vejo que existe uma clínica sendo construída ali. Eu tive a curiosidade de saber e soube que essa clínica é sua, que está em reforma. O que é que vai ter naquela clínica, doutor? Quais os seus planos para ali? Vamos começar a dar como quem diz assim, um furo de reportagem, né? Seu. Essa vai ser a primeira vez que eu estou conversando sobre esse projeto. Eu nunca conversei, conversei assim em mídias, né? Entrevista, nunca dei entrevista. Só toquei, mas eu nunca falei especificamente no que nós estamos. Só essa nova clínica para um próximo programa, só a clínica. Mas me diga o que é, me diga o que é aquele sonho. É o seguinte, eu e meu pai, que é meu sócio também, que é o Dr. Wellington, nós começamos a observar que Guarabira, com seus aproximadamente 60 mil habitantes, mas existe uma população flutuante de mais ou menos uns 200 mil habitantes, né? Que se você pegar os vários municípios que circundam Guarabira, é mais ou menos isso, a população flutuante. E nós constatamos que existe uma carência muito grande de um serviço de emergência que não seja público, um serviço de emergência privado, onde você pague particular com um preço acessível e tenha também o credenciamento dos vários e inúmeros convênios.
Então a gente percebeu isso e veja, quem tem convênio vai me entender, né? Quem tem Unimed, quem tem Cap Saúde, Funasa, essas coisas, vai me entender que quando você precisa levar o seu ente querido a uma emergência, você só tem a emergência do SUS. Ou é o hospital regional, ou então é a UPA, com todos os seus problemas que a gente conhece bem, apesar de ter muito boa vontade, médicos excelentes, mas às vezes falta a estrutura, né? E a gente sabe como é que é isso aí. E isso é complementado de forma espetacular com o serviço privado. Ou seja, se você tem condições de levar o teu filho em uma emergência privada, aonde ele vai ser atendido com uma qualidade melhor, porque o fato da estrutura e do dinheiro que a pessoa está levando para pagar a consulta vai propiciar um atendimento melhor. Foi isso que nós pensamos. E ali será uma UPA privada maior do que a UPA que nós temos aqui, pública, vai ser maior e muito mais equipada. Eu toquei principalmente nesse assunto porque quando eu converso com as pessoas, o doutor Ayrton estará daqui no final do ano abrindo sua nova clínica. Aí a pessoa pergunta, Rogério, pergunta ele pelo amor de Deus se vai atender Unimed. Pronto. Por sinal, a Unimed já me ligou, acho que umas 3 vezes, entrou em contato, vieram inclusive aqui falar com a gente, ver o projeto, tudo, porque é de extremo interesse da Unimed, porque ela está muito preocupada com as vidas, né, que ela tem aqui com o seu convênio, que é a Unimed. Ela quer proporcionar a essas pessoas uma melhor qualidade do atendimento. Então ela está só esperando nós inaugurarmos, que a ideia é inaugurar essa UPA privada, né, que nós vamos ter atendimento 24 horas em clínica médica, em pediatria, em cardiologia, e ortopedia. E domingo a domingo, durante o dia, consulta ginecológica e obstétrica. A gente só não vai ter emergência durante a noite, mas durante o dia vai ter de plantão lá o gineco-obstetra para poder fazer os pré-natais, para poder atender as mulheres, e plantão 24 horas de clínica médica, cardiologia, pediatria e ortopedia. Nós vamos ter lá toda a parte de radiologia, endoscopia, coluna, ultrassom, exames de cardiológicos, esteira, mapa, Holter, laboratório completo, raio-x, a gente vai ter absolutamente tudo. E vamos vamos preencher essa lacuna imensa da emergência em 24 horas em um serviço privado aqui para Guarabira e as regiões. Eu queria mandar um abraço a todos os profissionais da UCLIN, Unidade de Radiologia Clínica, do meu grande amigo Dr. Wellington Nóbrega. Radiologia geral digital, mamografia bilateral digital, prevenção de câncer de mama, ultrassonografia com Doppler color, densitometria óssea computadorizada, prevenção da osteoporose. Um forte abraço ao grande amigo Dr. Wellington Nóbrega, pai do meu amigo Dr. Ayrton Nóbrega. Dr. Ayrton, suas considerações finais, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço muito. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado para falar sobre questões importantes de saúde. Fique à vontade, eu estarei sempre à disposição de vocês. Com relação à minha clínica médica, estamos de portas abertas. Lá eu atendo a parte de clínica médica, porque é minha formação, atendo a parte de gastroenterologia e hepatologia, fígado, problema de fígado, problema do trato digestivo. A parte de cardiologia também, que eu tenho formação, eu sou cardiologista também. E toda a parte de diagnóstico, principalmente o diagnóstico por imagem, no que diz respeito à parte gastroenterológica, né? Endoscopia, colonoscopia, um teste importantíssimo que é o teste de intolerância à lactose por hidrogênio expirado. A gente poderia um dia falar, tem muita coisa para falar sobre isso, mas tanto os pediatras, quem quiser fazer o diagnóstico por hidrogênio expirado, nós fazemos lá na clínica, toma a lactose, o bebê, a criança, o adulto toma e de meia em meia hora vai soprar. Se for criança, a gente bota a máscarazinha, ela vai chorar e o ar vai passar para o equipamento e a gente vai medir se ela tem intolerância ou não. Então, assim, nós estamos à disposição de todas as pessoas de Guarabira e região que queiram ser tratadas por um profissional especializado.
com relação à clínica nova que nós vamos abrir. Dezembro é o prazo que nós estipulamos para poder inaugurar a UPA privada, que é o primeiro estágio do hospital. Aquilo, toda a estrutura dali foi feita a estrutura para construir um hospital de 2 andares. No primeiro andar vai ser centro cirúrgico, UTI, uma enfermaria de pediatria com mais de 30 leitos para internar crianças, tá certo? No segundo andar vai ser só a parte de internamento adulto, certo? E clínico e cirúrgico. Muito obrigado, doutor Nóbrega. Todos esses exames são realizados na Med Medicine Diagnóstico. Obrigado a cada um de vocês, mais uma vez, pela audiência no programa Saúde em Casa. Med Medicine Diagnóstico, segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, às 17h30. Obrigado a todos os profissionais que fazem a TV Mídia, Sabrina, João, Larissa, Moab, Pedro e Michele Marques. Fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima sexta-feira.